Olá você que é professor, olá você que é professora, olá você que é estudante de alguma licenciatura ou apenas deseja conhecer mais sobre a pedagogia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alexandre e essa é a série Conhecimentos Pedagógicos. Estamos na aula sobre a obra Construção do Conhecimento em Salas de Aula, de Celso Vasconcelos, que foi dividido em 5 vídeos. Estamos agora no vídeo número 4. Mas, antes de começar, vale a pena pedir que você reserve um tempinho para se inscrever lá no canal Espaço Concursos TV do YouTube. E também aqui, ó, na página Espaço do Professor Brasil no Facebook. Além disso, compartilhe esse vídeo livremente pelas redes sociais, porque só assim esse projeto vai continuar. E, ó, sua ajuda é muito importante e necessária. Pois bem, estávamos falando aí da obra de Celso Vasconcelos e agora chegamos num ponto importante dessa obra, né? Quando ele fala da exposição dialogada. Gente, vou falar o que é exposição dialogada e você vai dizer assim: nossa, Alexandre colocou o ovo em pé, mudou minha vida, sou um professor diferente. Claro, estou sendo irônico. Por quê? Porque isso é uma coisa que todos nós professores somos levados, somos convidados a fazer. Que é o quê? Que é a prática pedagógica marcada pela exposição dialogada. Não é o professor dando a teoria na lousa, ou falando a teoria e o aluno anotando. Não, é o professor expondo a teoria e fazendo com que o aluno vá descobrindo também aos poucos, né? Vá questionando. Você pega o objeto e vai fazendo com que o aluno vá evoluindo naquele objeto. Vamos pegar um exemplo, vamos imaginar lá. Você vai falar sobre o conceito de mais-valia de Karl Marx. Aí você coloca lá, ó, imagina uma pessoa que trabalha das 8 da manhã às 18, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde. Aí o patrão dela começa a forçar a barra para que ele chegue mais cedo, para que ele possa, por exemplo, limpar a loja antes de começar o expediente. Ele não vai pagar um tostão a mais para esse aluno, para esse funcionário. Aí o seu aluno vai começar a falar: nossa, professor, mas isso é exploração, tal. Pois é, começou a pensar, a entender o conceito. E aí você não dá o conceito de graça, entre aspas, né? Você não oferece o conceito. Você vai forçando o aluno, por meio desse diálogo, a ele compreender. Ele pode concordar ou não concordar. Mas o importante é o quê? Ele entender qual que é a linha de raciocínio que levou o filósofo a chegar àquela conclusão. Mas ele pode falar, ó, o filósofo pensa assim, mas olha, professor, tal coisa ele não levou em conta, tal coisa ele não levou em conta, não concordo. Ótimo, maravilha, vitória. Tá? O importante é que o aluno tome aquilo para si e realmente ele faça, ele reconstrua, não há problema algum nisso. Aliás, isso é até aquilo que a gente quer que isso aconteça. Ok? Então, levantar hipóteses sobre os problemas tratados na sala de aula. Um outro lado positivo é a própria interação que há entre aluno e professor durante a abordagem do assunto em pauta. Nisso, gente, por favor, colegas professores, respeitar a opinião do aluno é muito importante. Respeitar a opinião do aluno é primordial, porque senão você vira um professor ditador, porque senão você vira um professor que é tudo aquilo que a gente não quer. Um professor que acaba se satisfazendo em fazer com que o aluno pense como ele, de modo algum. Aliás, o interessante é que o aluno desenvolva um pensamento diferente ou um pensamento próprio. Aí que está o prazer, né? Elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Olha aí, aqui o aluno recolhe novos elementos apresentados pelo professor, estabelece novas relações até então não percebidas ou ainda percebidas de maneira diferente. O que é isso, gente? Isso é o princípio básico daquilo que Jean Piaget chama de construtivismo, ou seja, o aluno está pegando aquilo que ele tem, os conhecimentos prévios, o aluno está colhendo na realidade, no material, no objeto, aquilo que ele está verificando de palpável e está produzindo conhecimento. Essa ação permite que o aluno construa o conhecimento mais elaborado, a partir da complementação ou da negação do conhecimento anterior. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que o aluno vai aprender que não existe uma verdade absoluta e vai aprender a respeitar a maneira do outro pensar. Ele vai dizer assim: nossa, olha, o seu pensamento tem sentido. Não concordo, mas o seu pensamento tem sentido. Esse é o objetivo.
quando a gente fala em criar uma sociedade de paz, é isso, é você compreender, entender a maneira do outro pensar e mesmo não concordando, respeitá-la. Necessidade de expressão, olha aí. A expressão material do conhecimento auxilia o aluno na concretização da sua síntese. Se essa vai ser materializada através da fala, tem a vantagem da interação social, provocar a correção de possíveis erros detectados na síntese. Isso aqui, alguns colegas professores usam a técnica de exposição, né, a técnica de seminário, para poder colher, para poder verificar se o aluno compreendeu o assunto. Isso é muito importante, tá? Aliás, a técnica de seminário é fantástica. Professores, colegas meus aí que fazem isso muito bem, inclusive colhem resultados muito positivos, porque eles preparam um aluno, isso sendo feito, por exemplo, no ensino fundamental ou no ensino médio, prepara o aluno para uma situação de trabalho, para uma situação de real na faculdade, por exemplo, ou no mundo do trabalho, quando ele tem, por exemplo, que vender um produto e se expressar relacionando aquele produto. Se a síntese for materializada através da escrita, isso ajudará para que o trabalho sintético seja mais elaborado e tenha maior perfeição, pois a partir da formatação podem-se fazer correções à vontade, ao contrário da síntese falada. Olha que maravilha, você está dando para o aluno competências, tá? Você está, por meio do trabalho com habilidades, você está fazendo com que o aluno desenvolva competências. Ele vai saber, por exemplo, escrito, pô, maravilha, falado, maravilha, ambas as habilidades permitem a ele executar competências cada vez melhores. Elaboração da síntese. Tendo em vista que a própria construção do conhecimento pode ser considerada síntese, e em virtude de que só podemos fazer análise do problema depois da elaboração de uma síntese precária, fica difícil determinar em qual momento seria oportuno e aconselhável para a elaboração da síntese. Isso porque a análise e a síntese estão intimamente muito articuladas. Olha o que o Celso nos fala, né? Assim como Paulo Freire, né, que é contrário à educação bancária, Celso também é. O que ele diz aqui? Ele diz que o aluno tem que estar livre para poder elaborar essa síntese. Ele vai falar daquilo que ele absorveu daquele conhecimento ou daquela situação que o professor apresentou. Ok? E isso é importante nessa obra, tá? As provas que são feitas aí e que exigem essa obra nas suas bibliografias, elas abordam geralmente esse conceito de síntese. Então, agora, para a gente terminar essa aula número 4 aí, né, do total de 5 vídeos. Exposição dialogada é quando o professor explana sobre o assunto a ser aprendido em sala de aula e o aluno absorve os conhecimentos. Isso é uma afirmação. Isso é verdadeiro ou falso? E aí, quero saber de você. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Dá um pause aí, pensa um pouco, volta o vídeo se for necessário para poder responder essa pergunta. Estou esperando aqui. Ok, estamos aqui de volta e vamos ver qual que é a resposta? Bom, ficou na cara, né, pessoal? Falso. Por quê? Celso, assim como Paulo Freire, assim como Vygotsky, como Piaget, como todos esses grandes pensadores da educação, são radicalmente contra aquela educação em que o aluno fica só absorvendo, fica só ali, né, passivo. Não, ele quer um aluno ativo, ele quer um aluno que participe da aula, que questione, né? Ele quer um aluno questionador. A prática pedagógica marcada pela exposição dialogada tem certa vantagem sobre a metodologia expositiva, em virtude que da primeira favorece ao aluno a liberdade de poder opinar, levantar hipóteses sobre os problemas tratados na sala de aula. Eu lembro que na minha época, quando eu era criança, lá na cidade de São Paulo, anos 80, os professores ficavam bravos quando a gente discordava. Tá certo que muitas vezes a gente discordava sem critério, a gente discordava pelo simples prazer de discordar. Mas o professor não tem que ficar bravo com isso, muito pelo contrário, ele tem que valorizar isso, né? E falar para o aluno, ó, legal você discordar, mas que tal a gente estudar mais para você ter mais conteúdo para poder questionar com mais propriedade, ok? Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim da análise dessa obra. Terminou aqui a aula 4, chegamos ao final de mais uma videoaula, só que vale a pena lembrar para você, tá? Ó,
Se inscreva no canal, se inscreva na página do Facebook, divulgue nosso trabalho pelas redes sociais, porque só assim você vai apoiar a continuidade desse trabalho, ok? Muito obrigado e até uma próxima.